Nos encontros anteriores, nós falamos da associação de resistores, né? Em série, em paralelo e mista, né? E a gente está entrando agora na resolução de exercícios. Antes de passar para o próximo exercício, vamos falar um pouquinho de curto-circuito, né? O que vem a ser esse curto-circuito, né? Como o nome diz, é um circuito curto, né? Quando você tem um curto-circuito, você pode ter, por exemplo, dois pontos a uma distância enorme. Se você pegar um fio sem resistência e ligar esses dois pontos por esse fio, você passa a fazer com que esses dois pontos, na realidade, sejam o mesmo ponto. Por isso é chamado de curto-circuito. O exemplo aqui, ó, numa associação em série, 3 resistores, 12, 4 e 2, se eu for calcular o resistor equivalente aqui, a gente sabe que na associação em série a gente soma esses resistores, né? Se eu fizer uma ligação, vou ligar o ponto A ao ponto B com um fio sem resistência. O que eu fiz aqui? Eu criei um curto-circuito. Então o meu ponto A, nesse caso, o meu ponto A, ele passa a ser congruente ao ponto B. Na realidade é o mesmo ponto, né? A e B passa a ser o mesmo ponto. Nessa condição, a corrente não passa pelo resistor de 12. A corrente vai vir pelo curto-circuito. Então ela vem, passa por aqui e a partir do ponto B ela segue normalmente, passando pelo resistor de 4 e pelo resistor de 2. Então nessa situação aqui, o meu resistor equivalente, que era 18 antes, não é mais 18, porque esse de 12, ó, ele deixa de existir. Só vale agora o 4 e o 2, então minha nova associação equivalente é de 6 ohms. Tranquilo? Vamos pegar esse mesmo caso aí e vamos mudar. Eu vou pôr essa ligação de curto aí entre o ponto B e o ponto C. Olha aí. Mudou totalmente de novo, tá? A corrente que vinha aqui passando pelo ponto A vai continuar passando, né? Saindo de A, passando por esse resistor de 12. Quando chega aqui nesse ponto aqui, ó, o que acontece? Ela não vai mais seguir passando pelo resistor de 4. Ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir para cá, ó. Por quê? Porque esse ponto aqui está em curto. Então, é como se o ponto B e o ponto C fossem o mesmo ponto. Nessa condição, esse resistor que estaria ligado os dois terminais dele ligados no mesmo ponto, ele deixa de atuar. Então, o meu novo resistor equivalente, né, passa a ser o que? 12 mais 2 e dá 14 ohms. Tranquilo, gente? Vamos pegar, fazer mais uma mudança aqui, só para a gente ficar bem claro isso aí. Agora eu vou ligar o meu curto entre o ponto C e o ponto D. Ó. Liguei lá. O que vai acontecer? A corrente vai sair do ponto A, vai passar por esse resistor de 12, vai passar pelo ponto B, vai passar por esse resistor de 4. Quando chegar no ponto C, ela não segue pelo resistor de 2. Ela desce aqui, ó, e vai para o ponto D. Então, ó, esse resistor deixa de existir e a gente passa a ter um novo resistor equivalente de 12 mais 4, 16 ohms. Tranquilo aí? Então, na hora que a gente for resolver os exercícios, tem que ficar bem atento se existe essa ligação de curto-circuito em algum trecho do exercício. Então, ó, aqui, vamos resolver esse exercício. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Aí. Então, ó. No circuito a seguir, temos 4 resistores, né? 4 resistores. São ligados por curtos circuitos. E queremos determinar a intensidade da corrente em cada um dos ramos. A tensão entre os pontos A e B é de 40 volts, sendo o potencial de A maior que o potencial de B. Bom, quando ele fala que o potencial de A é maior que o potencial de B, ele está querendo dizer para a gente que a corrente sai do ponto A e segue por circuito. Ó. A corrente vem para cá. Ó. Tá? Agora vamos analisar esses pontos aí, né?
Olha, entre o ponto A e esse ponto aqui, existe algum resistor? Não existe. É como esse fio aqui, ó. Não tem resistor. Se não tem resistor, esse ponto que eu coloquei como azul aqui é o mesmo ponto A. Recebe o mesmo nome, tá? Assim como aqui o ponto B ficou como se fosse o ponto C, ou seja, é o mesmo ponto, e assim como aqui o ponto C também é igual ao ponto D. Nesse caso, o ponto aqui é o ponto A, certo? Seguindo esse trecho aqui, tem um resistor, então não sigo por aí. Descendo, tem outro resistor, não sigo por aí. Aí eu olho aqui, ó, nesse trecho aqui tem resistor? Não tem, então é a mesma coisa que o circuito ali em cima, ó. Esse trecho aqui está em curto, então esse ponto aqui eu chamo de A também, certo? E aí eu tenho resistor dos dois lados, aí eu vou começar aqui pelo ponto B. Eu estou procurando os trechos em curto, tá? Então, ó, esse ponto aqui não é o ponto B. Caminhando até aqui eu não tenho nenhum resistor. Então esse trecho aqui é como se eu tivesse em curto. Esse ponto aqui vai chamar B também. Não tem resistor nenhum no meio. Olha aqui, ó. Aqui tem resistor, aqui também tem. Olha aqui, ó. Esse fio aqui, ó, faz o papel dessa linha vermelha que eu chamei de curto ali. Então, se aqui é o ponto B, aqui é o ponto B. Esse ponto aqui é o ponto B. Enquanto eu não encontrar um resistor, eu dou o mesmo nome. E chego nesse ponto aqui, ó, que é o ponto B. A partir daqui eu tenho resistências, tá? Bom, aí eu analisando, eu vou olhar o resistor de 40, ele está ligado entre dois pontos. Quais são esses dois pontos? Ponto A e ponto B. Olhando esse resistor de 8, eu vou verificar, ele está ligado entre dois pontos. Quais pontos? A e B. Esse de 4 ohms está ligado entre dois pontos. Quais? A e B. E esse de 10 também entre A e B. Os 4 resistores estão ligados entre os dois mesmos pontos. Isso significa que eles estão em paralelo. Olha só, eu vou modificar aqui, a forma como que ele se apresenta aqui. Então, olha só. Ponto A e ponto B, 4 resistores, que são os que estão aqui, ó. O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule, ó, a intensidade das correntes em cada um dos ramos. Então eu vou ter aqui, né, uma corrente que sai do ponto A, vou chamar de I. Chega aqui, ela se divide, ó. Uma parte vai subir, passar por esse resistor, outra parte vai passar por esse resistor, outra parte desce e passa por esse, e outra parte desce aqui e passa por esse. Então eu vou ter 4 correntes, tá? 4 correntes porque é a corrente que passa em cada um dos resistores. Então aqui eu vou chamar de I1, aqui eu chamo de I2, aqui eu chamo de I3 e aqui eu chamo de I4. Então eu tenho essas 4 correntes. Ele quer saber qual é o valor dessas correntes. Se a gente pegar a primeira lei de Ohm, fala que U, nesse caso aqui, é UAB. Ele é igual ao produto da resistência pela corrente. Eu vou calcular essa corrente, tá? Então eu vou fazer assim, ó, UAB dividido pela resistência é igual à corrente. Se eu pegar a resistência equivalente do circuito e a tensão de 40 volts, eu calculo a corrente total. Mas o que eu quero aqui não é a corrente total. No final eu vou até ficar sabendo qual é o valor dela. Mas o que ele quer é a corrente I1, I2, I3 e I4, tá? Então nós vamos calcular aqui a primeira corrente. Eu vou chamar de I1, a tensão dela, né, 40. Aqui já alterei a fórmula, né? Então é U sobre R. É U, que é 40, dividido por R, que é 40 também. Então aqui nós vamos ter que a corrente I1 vai ser de 1 ampere. Aí eu vou calcular I2.
Quem é I2? I2 é a tensão, 40, dividido por R2. R2 vale 10. Então aqui eu calculo I2, que vai ser 40 dividido por 10, 4 amperes. Vou calcular agora o I3. Quem é o I3? É a tensão dividido pela resistência. 40 dividido por 8. Então o I3 vai dar 5 amperes. E calculamos por último a corrente I4, que é a tensão de 40 dividido pelo resistor de 4. Então a corrente I4 vai ser de 10 amperes. Então nós calculamos a corrente em cada um dos trechos, né? Agora, se a gente quiser calcular a corrente total, é só somar elas, né? A gente tem essa de 1 ampere, né? Que não pediu a corrente total, tá? Mas eu tenho aqui 1 ampere, com 4 amperes dá 5 amperes. 5 amperes com 5 amperes vai dar 10 amperes. E 10 amperes mais 10 amperes, eu tenho aí um total de 20 amperes no circuito total. Mas o que ele pediu era a corrente em cada trecho. Então no primeiro trecho aqui passa uma corrente de 1 ampere. No segundo trecho passa uma corrente de 4 amperes. No terceiro trecho, 5 e no último trecho, 10. Notem que aonde eu tenho a menor resistência, eu tenho a maior corrente. Certo? Nós vamos resolver mais exercícios. Exercício 6. No circuito ilustrado a seguir, determinar a resistência do resistor equivalente. Resistência do resistor equivalente. Nós vamos usar aqui o que a gente chama de método do varal, tá? Nós vamos dar uma melhorada na visualização desse circuito aqui, né? Apesar que com o tempo, né, que a gente vai se familiarizando, né, a gente consegue resolver direto, né, sem precisar mexer, mas no início pode ser necessário que a gente aprenda aí a dar uma melhorada visualmente aqui, tá? Então veja bem, eu tenho resistores entre os pontos A e B, e entre eles, ó, eu tenho ligações aqui, né? Para mim poder ter certeza, né, de como é que estão essas ligações, eu vou estender aqui como se estivesse montando um varal, né? Então eu tenho aqui o ponto C, né? Para cada nó eu dou um nome, tá? Esse aqui é o ponto A, aqui eu já tenho o ponto B, né? Então até aqui é o ponto B. Aí entre esses dois aqui eu chamei de D, daqui eu chamei de C, e aqui embaixo eu chamei de E. Eu vou colocar esses pontos, né? Vou colocar esses pontos. Então está, né? Simbolizando um varal, né? Os prendedores, né? E aí eu vou colocar esses resistores. Ó. Entre A e C eu tenho um resistor de 7. Eu vou colocar ele ali, ó. Tá? Entre C e D eu tenho um resistor de 2. Entre D e E eu tenho um resistor de 6. E entre E e B eu tenho um resistor de 10. Ó, tá vendo como é tranquilo? Facinho, né? Agora eu tenho dois resistores aqui que não entraram ainda, né? Esse resistor de 16 aqui, ele está ligado entre o ponto D e o ponto B, ó. Entre D e B eu tenho um resistor, que é de 16, tá ali. E eu tenho outro resistor aqui que é de C a B. Entre C e B eu tenho mais um resistor. Tá lá, ó. Já melhorou, né? O visual. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou onde eu tenho certeza de como é que está a associação e vou calculando o resistor equivalente, tá? Então eu tenho aqui, ó. Vou começar aqui por dentro. Por quê? Porque eu tenho certeza que esse de 6, ele está em série com esse de 10, olha. A corrente que entra aqui passa pelos dois, ó. Então, ó, associação de resistores em série, eu somo os resistores. Então 6 mais 10 vai dar 16. Então eu vou ter aqui um novo circuito
aonde eu tinha 2, passo a ter um só, e esse aí vale 16 ohms. Certo? Aí eu vou olhar novamente aí para ver como é que ficou a situação, né? Então, ó, a corrente vem aqui, se divide, não posso mexer aqui, a corrente vem aqui, se divide, olha aqui, ó, corrente que passa pelo D e vai até B, corrente que vem por baixo entre D e B, olha só, esses dois aqui estão em paralelo, esses dois estão em paralelo, estão ligados sobre os mesmos dois pontos, ó, característica de ligação em paralelo. Então eu vou calcular o resistor equivalente aqui. Eu tenho 3 formas de calcular o resistor equivalente aqui. Eu posso colocar 1 sobre o resistor equivalente, né? Vamos colocar aqui a fórmula para a gente lembrar, né? Eu posso calcular isso aqui fazendo 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre 16 mais 1 sobre 16. Posso usar isso aí e desenvolver, tá? Outra forma que eu posso calcular esse resistor equivalente também. Produto pela soma. Então eu posso fazer 16 vezes 16 dividido por 16 mais 16, tá? Posso fazer isso aí. Só que tem uma outra forma mais fácil ainda, né? Por que é mais fácil ainda? Porque aqui eu tenho 2 resistores iguais. E quando eu tenho 2 resistores iguais, tá? Então aqui eu já simplifiquei, ó, os dois vai dar origem a um só, né? Quando eu tenho 2 resistores iguais, ou 3, ou 4, ou 5, sendo todos iguais e em paralelo, eu uso essa fórmula, ó. É o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Nesse caso aqui eu tenho 2 resistores de 16. Então é 16, que é o valor da resistência, dividido pelo número de resistores, que são 2. Então 16 por 2 vai dar 8. Então eu passo a ter aqui um resistor equivalente de 8 ohms. Beleza? Aí eu olho aqui de novo, ó. A corrente vem aqui, se divide. A corrente que passa por esse de 2, passa por esse de 8. Então esses dois estão em série. Se eles estão em série, o resistor equivalente é a soma dos dois. Deixa eu simplificar aqui já, ó. Olha lá, ó. Então vai me dar, esses dois aqui vai me dar origem a um só, né? E esse 1, como é 8 e 2 em série, 8 mais 2 dá 10. Então tá aí. Olha só, volto a ter 2 em paralelos iguais. Então eu vou reduzir esses dois para 1, fazendo o quê? Pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores. São 2, né? 2 iguais, de 10, 10 dividido por 2, vai dar o resistor de 5 ohms. Então eu tenho aí o resistor equivalente de 5 ohms. E agora, para finalizar, né? 2 resistores em série vai me dar origem a um só. E é 7 em série com 5. Então eu somo, é 12. Então meu resistor equivalente a essa associação é um resistor de 12 ohms. Tranquilo, gente? Refaz, que é simples, né? Não pode ficar dúvida, tá? É simples mesmo. E quanto mais você faz, quanto mais você refaz, sempre lendo o enunciado, né? Você vai se familiarizando e o negócio vai ficando legal, tá? Então vamos trabalhar aqui agora a questão da aplicação da lei dos nós, né? Nas alternativas seguintes são representados nós de circuitos elétricos por onde passam 3 correntes. O único nó em que as intensidades e os sentidos das correntes são compatíveis é. Então veja bem, o que a lei dos nós fala, né? A lei dos nós fala que a quantidade de corrente que chega no nó é igual à quantidade de corrente que deixa o nó. Certo? Então vamos pegar aqui, vamos dar uma olhadinha nesse item A. Quem é que chega no nó? O nó está aqui, ó. Chega no nó 4 mais 10, dá 14. Deixa o nó 6. Então aqui é diferente, está errado. Tá? Na letra B, chega no nó 10.
deixa o nó. 4 mais 6, que é 10. Opa, a letra B está correta. Vamos ver as demais? Quem chega no nó aqui? Chega 10. Quem deixa o nó? 16 e 6, que é 22. 16 e 6, 22, 22 diferente de 10, está errado. Nessa letra D, quem chega no nó? Ó, chega a 10 e chega a 16. Então chegam 26. E sai do nó 6 amperes. Então, diferente. Na letra E, quem chega no nó? Chega a 10. Quem deixa o nó? Deixa 6 e deixa 6. 16. Então aqui, ó, diferente. Então a alternativa correta, né, é aquela em que a soma das correntes que chega no nó é igual à soma das correntes que deixam o nó. Alternativa B de bola. Exercício 2. Considere as diferenças de potencial e a corrente indicadas no esquema a seguir, que representa uma associação de resistores. Então nós temos aqui R1, que está sob uma diferença de potencial de 7 volts, R2, uma diferença de potencial de 5, e R3, uma diferença de potencial de 8. E a corrente que passa no circuito é de 0,4 amperes. Determine o resistor equivalente. Nós podemos calcular esse resistor equivalente utilizando a primeira lei de Ohm, tá? Onde a diferença de potencial é igual a R vezes I. Nesse caso, a diferença de potencial total eu vou utilizar, tá? Já que a minha corrente aqui é corrente total. Então, qual vai ser a diferença de potencial? A associação aqui é em série E. Então, a diferença de potencial aqui é a soma das diferenças de potencial. 7 mais 5 mais 8 é igual ao resistor. Nesse caso, é o resistor equivalente, que multiplica a corrente de 0,40 A. Então, 7, 5, 12, 12, 8, 20. Então, 20 vai ser igual ao resistor equivalente vezes 0,40. Então, o 0,40 vai dividir no 20, né? 0,40. Isso vai dar o valor do resistor equivalente. 20 dividido por 0,4 vai me dar um resistor equivalente de 50 ohms. Tranquilo, gente? Eu poderia pegar a corrente e trabalhar com cada tensão aqui, ó, aplicando a mesma lei. Aí eu ia achar o valor de R1, ia achar o valor de R2, ia achar o valor de R3. E aí no final era só pegar e somar, que nós chegaríamos também em 50 ohms.